E aí, como eu tava dizendo, né? E aí meu pai nesse decorrer, eu tava toda cagada, toda mijada. E aí esse meu pai adotivo, ele me pegou e me levou lá, tinha um rio. E ele me levou nesse rio pra me banhar, né? Porque eu tava toda cagada. Me banhou, né? Me enrolou com a farda dele. Ele era policial, ele me enrolou, eu tirou a farda dele e me enrolou e me levou pra delegacia. E devido a todo esse tempo, procurou a minha mãe, não encontrou. Aí eu tive um problema muito sério, tava com pneumonia, tava muito desnutrida. E eles acabaram me levando pro hospital. Foi aonde o meu pai adotivo pediu, né, pra ficar acompanhando o meu caso até esclarecer tudo. E no meio desse decorrer, o meu pai sempre ia lá no hospital me visitar, né, mesmo ele não tendo acesso a mim. Ele ia lá, me visitava, e aí com isso ele começou a tomar amor por mim. Foi aonde ele pediu, né, para a delegada, para enquanto acionasse, quando resolvesse esses problemas, se ele podia, né, tomar ficar comigo enquanto resolvia tudo isso. E aí eu sei que foi um procedimento muito longo na justiça, deixou ele ficar comigo até resolver tudo. Eu sei que ele pediu a guarda e aí minha mãe já tinha morrido, deu um rolo doido. E aí, conforme tudo isso, o juiz decretou a guarda para ele. E ele sempre falava, né, que ele só ia morrer depois que ele conseguisse me registrar. E com 22 anos de idade, a juíza determinou a guarda para ele. E nesse dia lá foi tipo um casamento, né? Perguntou se eu aceitava ele como meu pai, perguntou como eu era tratada, eu disse que sim, né? E perguntou pra minha mãe adotiva também, que eu sou filha de mãe e pai adotivos. E foi muito emocionante esse dia, porque ele se emocionou, né? Porque ele falou lá no dia que ele era tudo que ele mais queria na vida, que ele conseguiu o que ele queria. E aí eu tive que mudar toda a documentação, como era na justiça, mudei todas as documentações, me passei a chamar por outro sobrenome. E estou aqui, né? Minha vida não foi fácil, eu tive uma infância muito conturbada, muito triste também, porque eu sempre fui muito fechada. Eu nunca fui de me abrir, dizer o que estava acontecendo, né? Então eu sempre me fechei muito. Devido ao tempo que foi passando, né? E aquilo foi me trazendo traumas para dentro de mim, porque eu tive uma infância na escola, onde eu sofria muito bullying, né? Pela minha cor, pelo meu cabelo, pela minha fisionomia. Eu sofri todo tipo de bullying, eu sofri na escola. E isso até hoje não sai da minha mente, né? Porque é uma coisa que naquela época não era nada, né? Mas se você for parar pra pensar, fica na gente. Mas eu nunca me abri pra ninguém, eu nunca falei nada. E conforme o tempo foi passando, eu fui aprendendo a me amar, né? Eu fui aprendendo a me valorizar, eu fui aprendendo a ser mais eu, a ter autoestima. E fui crescendo, passado o tempo, eu fui crescendo e vendo o mundo, conhecendo pessoas novas, diferentes. Foi aonde eu caí na tentação de ser rebelde, né? De um adolescente rebelde, com todas as rebeldias, como se diz, né? Os mais velhos. Então, não foi fácil. Eu tive muitos atritos familiares. Eu fui uma jovem que dos meus 15 anos
até os meus 30 anos, 32, 30, agora que eu tô, né? Até esse meio tempo eu fui uma jovem que, digamos que, não foi aquela jovem, aquela pessoa de responsabilidade, né? De pensar mais no meu pai, pensar mais na minha mãe, escutar, né? Conselho de pai e mãe. Então eu sofri muito por isso, porque a partir do momento que o filho não escuta conselho de pai e mãe, ele sofre, vem as consequências, né? Vem as tristezas, vem as dores, vem as decepções, vem as mágoas, vem os traumas e vem o castigo. Mas eu tenho assim uma gratidão por eles terem me criado, se hoje eu estou aqui é por causa deles, por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Meu pai, ele faleceu, já tem 2 anos que meu pai faleceu, mas ele me deixou um legado muito forte de ser uma pessoa determinada, de ser uma pessoa honesta, de ser amiga, de ser uma pessoa que não tem falsidade com ninguém, de ser uma pessoa boa. E isso tudo eu herdei dele, herdei da minha mãe também, que minha mãe também é uma pessoa muito boa, muito humilde, né? E hoje eu sou isso aqui. Aos 34 anos eu aceitei Jesus, hoje eu sou evangélica, hoje eu tenho Deus no meu coração, hoje eu faço a obra de Deus, né? Eu tenho sede de Deus cada dia que passa. Tem os vales, mas Deus é maior na minha vida. Tenho 3 filhos lindos, vem a Ana Laura, depois vem o Enzo Pietro, vem o Gael. E eu moro com a minha mãe, né? Eu moro com a minha mãe e meus 3 filhos. E eu sempre fui independente, eu sempre trabalhei, eu sempre gostei de ter as minhas coisas, né? Eu sempre gostei de ter o meu dinheiro, eu sempre gostei de ter a minha liberdade, de fazer o que eu queria. E com isso, hoje eu tenho a minha independência, desde os meus 12 anos que eu trabalho. Eu comecei trabalhando, olhando criança, eu era babá. E aí depois eu trabalhei em outros lugares, né? Em sorveterias, fui garçonete, fui empregada doméstica, né? Sou empregada doméstica, sou diarista, sou mãe, sou filha, né? E trabalho. Hoje eu trabalho, eu tenho um emprego, eu tenho minha vida, então estou conseguindo uma bênção, em nome de Jesus, a minha bênção vai chegar. E sou uma pessoa realizada. Não é fácil para ninguém tem uma estrela na testa para ver o que vai acontecer, mas é isso. Eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês, porque às vezes as pessoas não conhecem, né? Só julga, mas não conhece o que realmente se passou. E eu tenho muito orgulho de mim. Por mais o que eu fui, o que eu fiz, eu tenho orgulho de mim, porque eu nunca precisei passar por cima de ninguém para conseguir o que eu queria. Nunca precisei humilhar ninguém. Eu nunca precisei, sabe? Eu sou assim, essa sou eu. Talvez seja por isso que eu sofri tanto na minha vida, porque eu nunca consegui passar por cima das pessoas para conseguir algo. Eu nunca humilhei, eu nunca destratei as pessoas. Eu tenho essa personalidade que é muito forte, minha personalidade, eu sou muito intensa. Se eu tiver com alguém, eu gosto de ajudar, eu gosto você tá precisando disso, se eu tiver eu ajudo, se eu não tiver como daquela forma, eu ajudo de outra forma, mas eu sou intensa. Eu gosto de estar por perto, eu gosto de ser útil na vida das pessoas. E isso é que me faz, assim, ter uma leveza no meu coração, porque eu sei que eu sou uma pessoa boa. Em questão disso, eu puxei muito pro meu pai. Meu pai, ele gostava muito de ajudar as pessoas. Ele era muito bom, ele era carismático, ele tinha muitos amigos, entre aspas,
conhecia muita gente, meu pai. E ele levou isso para a vida dele, porque ele tinha os defeitos dele, mas ele tinha muita qualidade. Assim como a minha mãe. A minha mãe também, ela tem muita qualidade. Ela é uma avó, gente, excepcional, sabe? Ela é aquela avó que passa de vó. Ela é mãe, né? Ela é uma mãe, ela é uma avó para os meus filhos. Ela me ajuda quando eu tô passando por um momento difícil. Quem me socorre é ela. Temos os nossos atritos, temos toda mãe e filha, né? Pais e filhos têm seus atritos, têm suas horas de controvérsias. Mas ela é uma amiga, ela é uma parceira, ela é uma avó, ela é uma mãe. É excelente, nota 1000. Porque se não fosse ela, eu não sei nem o que seria de mim. Porque ela só tem a mim e hoje eu só tenho a ela. E eu dei 3 netos para elas, lindos e maravilhosos, abençoados, que hoje ela faz companhia, que hoje é a companhia dela. Então eu só tenho a agradecer a Deus, né, por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo. Às vezes a gente reclama da vida, assim não tá bom, assim não tá bom, mas a gente não olha para as qualidades que Deus já fez na nossa vida. Se hoje eu estou aqui, é porque Ele tem um propósito na minha vida, é porque Ele quer me levar ao meu propósito. E eu tenho certeza que eu não estou viva hoje, não foi só para contar essa história. Eu estou viva para fazer o propósito que Deus tem para minha vida. E eu vou cumprir o chamado. E quando eu cumprir meu chamado, que meus filhos estiverem criados, que eu só quero deixar eles bem. Aí Deus pode me levar na hora que Ele quiser. Mas é isso, eu contei um pouquinho, não contei tudo, mas contei um pouquinho da minha história para vocês. Essa é a minha história, cada história uma história, e essa é a minha história. E eu tenho muito orgulho de mim, pelo que eu sou, pelo que eu fui, pelo que eu estou sendo, o que eu estou me tornando. E eu espero que Deus me abençoe hoje, sempre, porque é muito bom a gente estar na presença de Deus. Eu digo uma coisa para vocês, quem estiver na presença do Senhor hoje, não sai não. Tem vale, tem tudo, mas é tão bom a gente estar na presença de Deus. As coisas vão para baixo, mas Deus não deixa afundar. O barco não afunda, porque a gente tem Deus junto com a gente. Se eu não tivesse Deus na minha vida, meu barco já tinha afundado. Mas Ele só balança, mas Ele não afunda. E assim eu digo para vocês, põe Deus em primeiro lugar em tudo que for fazer, que Ele cuida do resto. E tenha fé. Tenha fé, porque uma hora tudo se ajeita. A gente pensa que não, mas tudo se ajeita. E é isso. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. E essa foi um pouquinho da minha história. Espero que vocês tenham gostado de eu ter contado aqui por alto, porque é muito longa, mas foi o que deu para contar aqui para vocês. Espero contar mais e mais histórias para vocês como esta. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe vocês.